Bom, vamos lá. Tudo certo aí com você? Uhum. Então tá bom. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião científica do Grupo de Anestesia Regional. Eu sou Alexandre Takeda e hoje eu tenho o prazer de apresentar a doutora Lívia Amorim para falar de alguns bloqueios já de membro inferior, a gente pensando em joelho, tá bom? Então, doutora Lívia, a palavra é sua e uma boa apresentação. Obrigada, bom dia a todos. Bom, a gente vai começar aqui a apresentação. Todos estão vendo? Tá ok aí, Takeda? Ok. Ok. Então, o assunto que me coube hoje foi, a gente vai falar um pouquinho de canal dos adutores e o bloqueio IPEC, tá? Eu não pude deixar de passar à frente sem antes a gente fazer uma varredura aí de toda a inervação de membro inferior, tá? Isso é de extrema importância, o conhecimento dos sítios, aonde o cirurgião vai abordar, qual o sítio da cirurgia, e também os sítios dos nervos, tá? Que contemplam determinadas regiões da perna, tá? O membro inferior ele é inervado pelo plexo lombosacral, que vai de L1 a S4, tá? Principalmente os nervos ciático, tibial, sural, fibular comum, fibular profundo e superficial, e o nervo safeno. A gente vendo aqui o nosso principal nervo de hoje, aí, que é o nervo femoral, tá? Ele tem contribuições de raízes de L2, L3 e L4, tá? Dando um zoom aí na tela, a gente vai ver aí o caminho do nervo safeno, do nervo femoral, desculpe, tá? Em azul, a gente vê aí um ramo mais profundo aí do nervo femoral, que é o nervo safeno, que é de nosso interesse hoje, tá? Nota-se aí também a saída de alguns ramos para músculos, tá? Do nervo femoral, ok? E aí a gente já tira um conceito aí dessa imagem, tá? O bloqueio, quanto mais distal, tá? Desse nervo, eu vou estar pegando mais o ramo sensitivo do nervo femoral, que é o nervo safeno, tá? Com bloqueio mais distal, a gente deixa para trás alguns ramos importantes para músculo, principalmente o vasto medial e o vasto intermédio, ok? Daí a gente também já tira um outro conceito, que quanto mais proximal o nosso bloqueio, a gente pode ter acometimento desses ramos musculares, tá? Do nervo femoral e, consequentemente, mais bloqueio motor, tá? A gente vai abordar isso aí um pouquinho mais para frente, tá? Em se falando do nervo safeno, a gente vê aqui nessa imagem de perna inteira, tá? Ele tem a saída dali do nervo femoral, tá? Mais ou menos em região inguinal, tá bom? Ele vai adentrando, ele passa pelo canal dos adutores, que a gente chama, tá? Que é um canal muscular, tá? A gente vai ser formado um triângulo muscular, ok? Depois, mais ou menos na região medial aí do joelho, tá? Esse nervo safeno ele vai se tornar mais superficial, também acompanhando de ramos aí de artérias e veias, tá? Ramos aí da artéria femoral, tá? Mais ou menos nessa região medial do joelho até o finalzinho ali da perna, tornozelo e pé, esse nervo safeno ele vai ser bem superficial, tá? Aqui vendo mais as estruturas musculares, tá? E a sua relação com as estruturas vasculares e nervosas aí, tá? Para a gente tá fechando o conceito do canal do adutor, tá bom? A gente tem esse músculo aqui que tem de extrema importância aqui, de referência anatômica também, tá? Que é o músculo sartório, tá? Que ele cruza, tá? Toda essa parte aqui do terço médio e distal da perna, tá bom? Aqui, a gente rebatendo esse músculo, a gente vê aqui o nervo femoral com os ramos musculares, principalmente para vasto medial e vasto intermédio, tá bom? E aqui, continuando aqui com o nervo safeno, tá bom? Esse canal é chamado canal de Hunter ou subsartorial, tá bom? O nosso limite distal desse canal
seria justamente quando dessa mudança repentina de profundidade da artéria femoral, seria um marco anatômico aí para a gente, tá bom? De limite distal do canal do adutor, tá bom? Quando essa artéria lá dentro, ela fica um pouco mais profunda, a gente já vai perdendo um pouquinho de ramos aí do nervo safeno, tá bom? Então, seria um limite distal do nosso canal dos adutores, ok? Vendo aí o triângulo, aí, um corte transversal aí da perna, tá? Do terço médio da perna, tá? A gente vê esse triângulo aí muscular, triângulo aponeurótico, tá? Do vasto medial, do músculo sartório e do adutor magno, tá? Esses três músculos são referências, até uma referência anatômica para a gente, tá? E esse canal, ele não é chamado de, esse bloqueio, né? Ele não é chamado única e exclusivamente de bloqueio de nervo safeno, justamente porque dentro desse canal a gente não tem só o nervo safeno, tá? A gente tem estruturas vasculares, que é a artéria e veia femoral, tá? O ramo genicular do nervo obturatório posterior, tá bom? Que tem uma contribuição muito importante na cápsula posterior do joelho, tá bom? O nervo safeno, os ramos do nervo femoral para o vasto medial e o ramo infrapatelar do safeno. Esses três últimos ramos profundos do nervo femoral. Aqui, o bloqueio do canal dos adutores é um bloqueio puramente sensitivo, ok? Tá? E aqui a gente vê nos dermátomos aqui na parte medial, tá? do joelho e parte anteromedial da perna, tá? Aqui miótomos e aqui osteótomo, tá? A gente, reparem aqui que a gente tem uma contribuição importante também do nervo safeno para a inervação de patela e parte anterior de joelho, tá bom? E também do maléolo medial, tá bom? Ali no tornozelo, ok? Aqui como é que a gente vai começar o escaneamento do canal dos adutores, tá bom? A gente vai dividir a perna aqui, ao longo do fêmur aqui, em 3 partes iguais, tá bom? Na interseção do terço médio para o terço distal, onde a gente vai colocar o nosso probe, tá bom? Geralmente de 10 a 15 centímetros acima da patela, ou escaneando do nervo femoral, na janela do nervo femoral, mas indo com um probe um pouquinho mais distal, tá bom? A posição do nosso probe é essa, tá? A gente vai agulhar de lateral para medial. Aqui a gente vai ver algumas imagens. Aqui a gente vai ver uma imagem aqui de escaneamento. Agora nós mostraremos o bloqueio. Tá? Aqui a parte inguinal, tá bom? Ele vai fazer a varredura para distal, tá bom? O joelho está aqui, tá bom? Então, o probe medial, tá bom? A gente vai começar a ver aqui a artéria, veia femoral com o nervo femoral, ok? E a gente vai fazendo a varredura para distal, tá? Como ele está demonstrando no vídeo aqui, a gente vai fazendo a varredura para distal, tá? E a gente vai ver aqui, começando a ver aí, um músculo, tá? Mais ou menos em formato de pena aqui, vindo aqui no sentido para medial, tá? Que é o músculo sartório, que é uma referência anatômica. Nesse ponto, a gente começa aí o nosso triângulo femoral, marco anatômico do triângulo femoral, quando o sartório encontra com a artéria, tá bom? Depois, essa artéria vai ficando subsartoriana, tá bom? E esse sartório, ele vai encontrando mais medial com os adutores, tá? Principalmente o adutor longo ou o adutor magno, tá bom? E lateral à nossa tela, a gente vai ter o vasto medial, que ele tem esse nome porque ele é medial ao fêmur, mas na nossa tela ele vai estar lateral, tá bom? Aqui, lateral artéria, bem nessa interseção aqui do músculo, a gente vai ter o nosso nervo safeno, que ele aparece como uma imagem hiperecóica, tá bom? Ele pode não ser visível, tá? E a gente, à medida que você vai injetando o anestésico local, a gente vai entrar com a nossa agulha de lateral para medial. A partir do momento que você vai injetando anestésico nesse canal, nesse túnel aqui aponeurótico dos 3 músculos, tá bom? Sartório, vasto medial e os adutores, tá bom? Adutor longo ou adutor breve, ou adutor magno, perdão, tá? Nessa interseção, a gente vai ver o nervo safeno, que ele pode ser evidenciado ou não depois da injeção de anestésico local, ok? Aqui a nossa imagem, fazendo uma
uma analogia aqui, né, do desenho com a nossa imagem de ultrassom, tá bom? A gente tem aqui o teto, que é o músculo sartório, o vasto medial, aqui está o contrário da imagem lá, e os adutores, tá bom? A gente artéria, veia e o nervo safeno lateral. A nossa intenção aqui é estar vindo com a agulha novamente de lateral para medial e banhando o nervo safeno aqui nesse túnel de músculo, né? Túnel muscular. Aqui uma imagem um pouquinho mais proximal, tá bom? Do canal dos adutores, tá bom? Nota que o nervo safeno está aqui lateral à artéria, tá? O sartório encontrando a borda medial do sartório, encontrando com a borda medial aqui, tá bom? E encontrando aqui também o sartório com o adutor, tá? Fazendo uma varredura um pouquinho mais distal, a gente cai nessa imagem, tá? Novamente, nervo safeno, tá? E aqui a gente pode estar vendo os ramos do nervo obturador posterior, tá bom? Também do canal dos adutores, tá? Voltando aqui um pouquinho, o que a gente injetar de anestésico aqui, a gente pode ou não ter o acometimento dos nervos do nervo obturador, do ramo posterior do nervo obturador aqui, tá bom? Isso também vai ser volume dependente, dependendo da dispersão do anestésico local no canal, tá? Aqui, um pouquinho mais distal, tá vendo que a gente perde um pouquinho daquela referência muscular e a gente perde um pouquinho a imagem da artéria, tá? Essa mudança repentina, como eu falei lá no começo, essa mudança repentina de profundidade da artéria seria um marco anatômico do final do canal dos adutores, tá bom? E a gente perderia aí mais ramos aí do nervo femoral, tá? Perdendo um pouquinho a qualidade do bloqueio, tá bom? Então, aí já seria um bloqueio único e exclusivamente de nervo safeno, tá bom? Que a gente pode ter um bloqueio um pouquinho falho aí, se a gente fizer o bloqueio nessa região, tá bom? A partir do momento que a gente perde um pouquinho essa referência da artéria, tá? Que a artéria mergulha para virar artéria poplítea. Aqui, novamente, a nossa referência muscular, esse triângulo muscular, esse túnel muscular, tá bom? Quanto de volume a gente injetaria de anestésico aqui, tá bom? Os volumes descritos vão de 5 a 20 ml, tá bom? Eu interrogo aqui a questão do 20 ml, porque quanto mais volume a gente faz nesse canal dos adutores, a gente pode estar pagando o preço de um bloqueio motor, tá bom? Que, a princípio, a proposta do canal dos adutores não seria com bloqueio motor, tá bom? Seria mais para analgesia pós-operatória mesmo, da gente não pagar o preço desse bloqueio motor e estar garantindo a reabilitação precoce desse paciente no pós-operatório, tá bom? A gente vai ver isso daí um pouquinho mais para frente, tá bom? De concentração de anestésico, o ropivacaína 0,2 ou a 0,5% e bupivacaína 0,25 ou a 0,375. As indicações do bloqueio canal dos adutores seriam de artroplastia total de quadril, de joelho, perdão, reconstrução de LCA, tá? Qualquer cirurgias de patela, tá bom? Nessa parte anterior, tá bom? E lembrando também que todas as cirurgias de tornozelo, que a gente tenha essa abordagem cirúrgica medial, a gente teria que complementar, porque aqui o maléolo medial é de topografia de nervo safeno, tá bom? Nunca esquecer aí dessa pontinha do maléolo aí, que é de topografia do safeno. Os objetivos, a gente vai falar um pouquinho, até para a gente estar fazendo o link aí com o IPEC, tá? Os objetivos hoje em dia da artroplastia total de joelho, tá? Seria o conforto e principalmente a satisfação do paciente, hoje se fala muito nisso, tá bom? Acelerar essa mobilização pós-operatório, tá bom? Principalmente ou a mobilização ativa do paciente com deambulação precoce ou aquela movimentação passiva, tá bom? Acelerar a recuperação funcional e diminuir tempo de internação hospitalar, tá bom? Hoje se fala muito nisso, até para estar diminuindo o custo hospitalar, tá bom? Esses bloqueios regionais, o canal dos adutores, o IPEC, veio para estar adicionando aí, agregando valor à analgesia multimodal, tá bom? E principalmente com controle da dor pós-operatória, tá bom? E hoje o que o cirurgião quer? Deambulação precoce nesses pacientes de artroplastia total de joelho, tá bom? Os pacientes com reconstrução de ligamento cruzado anterior, tá?
é isso que o cirurgião quer, é um paciente se movimentando no pós-operatório, tá? Então, esse bloqueio do canal dos adutores veio justamente para a gente estar garantindo, né, ou de uma forma mais assim, simbólica, né, da gente ter o paciente se movimentando no pós-operatório, mas sem dor, tá bom? As propostas que foram aí né, advogadas aí por longo período, primeiro foi associar o nervo do bloqueio, o bloqueio do nervo femoral junto com o nervo ciático, tá? Mas sempre às custas de bloqueio motor, tá? Não é isso que a gente quer no pós-operatório, é uma analgesia muito eficaz, tá? A gente associar o bloqueio de nervo femoral para a gente estar pegando, tá contemplando o nervo safeno aí a nível de joelho, tá? E o nervo ciático para a cápsula posterior do joelho, tá bom? Seria uma excelente analgesia, mas pagando o preço de um bloqueio motor, tá bom? Ou fraqueza de quadríceps, tá? Injeções periarticulares que são bem fundamentadas aí pelo cirurgião, tá? É uma técnica bem sedimentada aí, essa infiltração periarticular realizada pelo cirurgião, tá? A gente não paga o preço com bloqueio motor, mas ela sozinha, ela pode estar associada à falha de analgesia, tá? Numa analgesia pobre, tá bom? Se realizada pura e exclusivamente, tá bom? O canal do adutor veio aí como um plus aí nessa analgesia de artroplastia total de joelho, porém, sozinho também a gente vai pecar um pouquinho nessa analgesia, principalmente de cápsula posterior, tá? Quem veio para estar melhorando essa analgesia aí no pós-operatório é o IPEC, tá? Que é uma sigla da infiltração de anestésico local entre a artéria poplite e a cápsula posterior do joelho, tá bom? Ele vai contemplar ramos geniculares medial e lateral do nervo obturador e outros ramos articulares da cápsula posterior, tá? E o ramo posterior do obturador, tá bom? Os trabalhos mostram que os pacientes que foram submetidos à IPEC têm score de dor mais baixos, tá bom? Menos consumo de opioides no pós-operatório, e os pacientes, eles apresentaram uma deambulação precoce, tá? Com grande satisfação e analgesia no pós-operatório, tá bom? Aqui, revendo um pouquinho essa inervação do joelho, aqui na vista anterior, anterior do joelho, tá? A gente tem aqui contribuição do nervo safeno, contribuição do nervo femoral aqui para vasto medial e vasto intermédio, tá? E a contribuição dos obturadores aqui, superomedial, superolateral, tá? Dos geniculares, inferolateral e inferomedial, tá bom? Essa vista anterior. A vista posterior da inervação da cápsula posterior do joelho, a gente tem contribuição aqui também do obturador, tá? Do nervo ciático, dando os ramos tibial e o fibular comum. Aqui uma imagem de cadáver, aqui na fossa poplite, aqui, na imagem posterior, tá? A gente vê aqui corado de azul de metileno exatamente esses ramos, tá? Do nervo obturador, tá? E dos geniculares, tá bom? Aqui a contribuição posterior da cápsula posterior do joelho, do nervo fibular comum, do obturador e do nervo tibial, tá bom? O nosso escaneamento, como é que seria o escaneamento do bloqueio IPEC, tá bom? Com probe convexo, a gente vai colocar aqui o probe no sentido transversal aqui à perna, tá bom? De 2 a 3 centímetros da patela, o paciente com o membro fletido ou com o pé apoiado, tá bom? Para estar facilitando o bloqueio, para estar garantindo maior conforto aqui, tá bom? O agulhamento seria de antero-posterior, tá ok? A imagem que a gente vê é essa aqui, tá bom? Aqui a gente tem o fêmur, a artéria poplítea, veia poplítea, aqui o nervo ciático, aqui com o ramo tibial e o ramo fibular comum, tá bom? A ingestão de anestésico é exatamente aqui, tá? Bem aqui entre o fêmur e os vasos daqui poplíteos, tá bom? Tá? Esse é o nosso objetivo, a injeção de anestésico bem aqui nessa região, tá bom? Aqui a gente vai lançar mão de um volume um pouquinho maior, tá? O volume preconizado aí seria de 15 a 20 ml, tá bom? De concentração anestésica, ropivacaína 0,2 ou a 0,5%, tá?
bupivacaína 0,25 a 0,5%. Aqui uma outra alternativa do bloqueio ao IPEC, tá? É uma abordagem posterior, tá bom? A imagem que a gente vai encontrar é a mesma imagem do bloqueio do nervo ciático, tá bom? Mas a nossa injeção, é claro, vai ser num lugar um pouquinho diferente, tá bom? Aqui fazendo o desenho aqui, tá? Do posterior para anterior, a gente tem aqui o fêmur, a artéria, veia e os nervos tibial e fibular comum, tá bom? A nossa sítio de injeção de anestésico é exatamente aqui, tá bom? Entre os vasos poplíteos e o fêmur. Aqui sempre com probe, para a gente estar garantindo aí profundidade, não perder qualidade aí na profundidade do bloqueio, sempre com probe convexo de baixa frequência, tá? E a nossa imagem vai ser essa aqui, tá bom? Aqui a gente tem os ramos do ciático, tá? A veia poplite, a artéria poplite, aqui o fêmur e a nossa injeção de anestésico local bem aqui, posterior ao fêmur, anterior aos vasos poplíteos, tá? Aqui a gente vai fazer uma revisão de alguns trabalhos, né? A gente vai passar um pouquinho aí fazendo um aparato aí, tá? A gente tem essa análise aqui de trabalhos, tá? Esses ensaios clínicos randomizados. É um estudo de 2021, tá bom? Eles fizeram essa revisão, comparando o IPEC e sem IPEC, tá bom? Os desfechos primários que os autores analisaram foram o consumo de opioide e o score de dor com o movimento, tá? No primeiro dia de pós-operatório, nas primeiras horas e primeiro dia de pós-operatório, tá? E também analisaram os desfechos secundários, tá? As bases que eles tiraram esses estudos, né? Estão aqui até dezembro de 2020, tá bom? Eles analisaram o consumo de opioides na sala de recuperação, tá bom? E no primeiro dia, depois de artroplastia total de joelho, tá bom? Chegaram à conclusão que você associando a IPEC, os pacientes apresentavam menores scores de dor em movimento na sala de recuperação pós-anestésica, tá bom? Só que os scores de dor foram semelhantes ou mais alto após as 24 horas. Sendo que não houve diferença na distância da marcha, tá bom? E ele coloca também vários fatores confundidores nesse estudo, tá bom? Com doses desiguais de anestésico, não teve padronização no manejo multimodal dos doentes, também não teve padronização, assim, dos profissionais que realizaram os bloqueios, tá? Não tiveram operadores cegos para estar fazendo o bloqueio, tá bom? Então, foram vários fatores confundidores aí do estudo, tá bom? Ele coloca como fator limitante aí do estudo, tá bom? Esse outro estudo, ele compara o bloqueio do canal dos adutores com a IPEC e o bloqueio do canal dos adutores de forma isolada, tá? Foi um estudo prospectivo de 2018, tá? Com 120 pacientes, tá bom? E eles mediram o score de dor nas primeiras 8 horas, no primeiro dia de pós-operatório e no segundo dia de pós-operatório, tá bom? Mediram também os desfechos secundários, né, com relação à amplitude de movimento e a distância de deambulação dos pacientes também. E o que eles chegaram à conclusão? Tá? Que o score de dor foi melhor no grupo onde foi associado o bloqueio do canal dos adutores com a IPEC, tá bom? Lembrando que você tem, no bloqueio do canal dos adutores, a gente tem contemplado o nervo safeno, tá? E o IPEC também, os ramos posteriores da inervação do joelho. Então, na verdade, seria um bloqueio associado, um combinando ao outro, para a gente estar melhorando essa parte de analgesia e de joelho, tá bom? São bloqueios complementares, tá bom? A distância de deambulação teve valores significativamente estatísticos, tá? Melhores no grupo onde foi associado a esses bloqueios, tá bom? Ele coloca no estudo que seria uma técnica promissora, tá bom? Com melhora da dor, do controle da dor pós-operatória, sendo sem afetar a função motora, tá bom? Esse daqui é uma outra meta-análise de 2021, tá? Que contou com a participação de 687 pacientes, tá? De prontuários, análise de prontuários, tá bom? Eles viram que o IPEC conseguiu reduzir significativamente os scores de dor em repouso nas primeiras 12 horas, tá? De pós-operatório, tá? Só que os resultados funcionais foram semelhantes, tá bom? E ele mesmo que coloca que veio com
uma boa prática aí você associar os dois bloqueios, mas com evidências ainda limitadas, tá? Esse estudo bem recente aí, tá bom? Aqui ele fazendo uma análise aí de 106 prontuários, tá? De pacientes submetidos à artroplastia total de joelho, tá bom? Um estudo de 2017, tá? Ele fala que o bloqueio IPEC ele reduziu o consumo de opioides no pós-operatório, tá? Mais um pós-operatório nas primeiras 24 horas, tá bom? Melhorando esse desempenho motor dos pacientes no pós-operatório, tá? Associado a uma alta hospitalar mais precoce, tá? Aqui é um outro estudo de 2019, tá bom? Em cadáveres, tá? O que eles fizeram? Eles injetaram no canal do adutor proximal, guiado por ultrassom, 10 ml de azul de metileno, tá? E viram que a maioria, tá, das estruturas aí do canal dos adutores foram corados com azul de metileno, tá bom? Todas essas estruturas aqui, descritas aqui, tá bom? Foram coradas em todos os cadáveres, tá bom? Lembrando que já teve relatos de injeções no canal do adutor, claro, volume dependente, tá bom? E aí, quanto maior o volume que a gente coloca aí no canal dos adutores, a gente pode estar pagando o preço de um bloqueio motor, porque esse volume de anestésico, tá? Ele pode estar direcionando mais para proximal, e a gente está pegando alguns ramos também musculares aí, causando essa fraqueza de quadríceps, tá bom? Então, está diretamente relacionado ao volume que a gente faz no canal dos adutores, tá bom? E teve relatos também com volumes maiores ali no canal, para acometimento também de fossa poplite ali, tá bom? Pegando ali os ramos do ciático, tá? Também com fraqueza motora, tá? Aqui um outro estudo que foi duplo cego, tá? Uma outra coisa que eu queria deixar clara aqui, que é um bloqueio que é muito viável a inserção de catéter, tá? Porque como é um triângulo muscular de aponeurótico, tá? Seria de fácil inserção de catéter e ancorar esse catéter, tá bom? Então é um bloqueio bem viável para a gente estar passando o catéter aí, tá bom? Para analgesia pós-operatória, tá? Aqui ele comparou 3 posições de catéter, tá? Ele fez uma inserção de catéter um pouquinho mais proximal e o C aqui um pouquinho mais distal do canal, comparando aí a qualidade de analgesia das 3 posições, tá bom? Só que essa inserção do catéter, todas essas 3 posições dos pacientes foram associadas à infiltração periarticular pelo cirurgião, tá bom? Foram incluídos no estudo 95 pacientes, não teve diferença no score de dor, tá? Tanto no catéter um pouquinho, posicionado um pouquinho mais superior, no limite superior aí do canal, e no limite inferior aí do canal não teve diferença aí estatística no score de dor pós-operatória, tá? Sendo que a força do quadríceps e o consumo de opioides no pós-operatório foi igual nos 3 grupos, tá? Então, sem diferença estatística, se você passar o catéter um pouquinho mais proximal ou um pouquinho mais distal, tá bom? Sempre no limite proximal e no limite posterior e no limite distal aí do canal dos adutores, tá bom? Aqui é um outro estudo de uma meta-análise de 2021, tá bom? Que ele compara o bloqueio associado do IPEC com o canal dos adutores, com a presença ou não de uma infiltração intraarticular realizada pelo cirurgião, tá? Lembrando aqui que a infiltração intraarticular, ela é uma técnica bem sedimentada, tá bom? Já, tá? Com uma analgesia legal no pós-operatório, tá bom? E ele compara você associar o IPEC com bloqueio do canal dos adutores, na presença ou não de infiltração intraarticular, tá? O que eles acharam, tá? Se você associar esse bloqueio com a infiltração intraarticular, não teve melhora nenhuma da dor pós-operatória, tá? O consumo de opioides ou a recuperação funcional dos pacientes, tá bom? Isso daqui foi um pouco óbvio, né? E na ausência de infiltração intraarticular, a associação desses 2 bloqueios, do IPEC e do bloqueio do canal dos adutores, reduziu sim a dor pós-operatória em 12 e no primeiro dia pós-operatório, tá bom? Acho que é um pouco óbvio aí
essa conclusão aí do estudo, tá? Uma outra questão que eu me questionei aí para estar montando essa aula foi da gente associar ou não os adjuvantes, tá? Para a gente estar melhorando, já que a gente fala tanto, né, para estar melhorando essa qualidade do pós-operatório, para a gente estar prolongando esse bloqueio aí sensitivo, tá? Sem o bloqueio motor, tá bom? Aqui eles fizeram um estudo com 102 pacientes, tá bom? Os pacientes foram divididos de forma igual no grupo C da clonidina e no grupo D do Precedex, tá? Associado 150 microgramas de clonidina e 100 microgramas de dexmedetomidina a 30 ml de roupa 0,2%, tá bom? Eles chegaram à conclusão que associar a dexmedetomidina tem a maior duração, menor dor e melhores scores de dor de sedação no pós-operatório, tá bom? Aí eu me questiono a gente tem aí uma outra questão aí para a gente estar discutindo, tá? Geralmente esses pacientes que vêm para artroplastia total de joelho, tá? São pacientes mais idosos, tá bom? A gente tem um envelhecimento da população, então até que ponto a gente está adicionando ou não adjuvante seria vantajoso nesse pós-operatório, tá bom? Já que a dexmedetomidina, a clonidina estaria associado aí a maior grau de sedação, tá bom? No pós-operatório, então aí isso aí eu acho que é uma faca de dois gumes, tá bom? A gente está prolongando esse bloqueio, mas às custas de um grau de sedação para esses pacientes, será que a gente estaria aí abreviando a alta desses pacientes, tá? Com a associação dos adjuvantes, tá bom? Era isso que eu tinha para falar. Eu acho que a gente foi corrido, mas a gente fez, eu acho que a gente passou aí pelo canal dos adutores, pelo IPEC, tá bom? E agradeço aí o Takeda, a Grazi, a Cris, que me ajudaram aí na orientação do trabalho, e a gente está aberto aí à discussão. Bom dia, Lívia. Tudo Bom bem? dia. Tudo bom, Estão me Cris? ouvindo? Tudo bem? Tô te ouvindo. Não vou conseguir aparecer. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar. A aula ficou muito boa, completa. Gostei muito. E eu queria, sempre eu faço algumas observações. Então, a primeira observação que eu quero colocar é que no canal dos adutores, apesar de na literatura estar escrito, né, a gente usa também para cirurgia de patela, mas gostaria de colocar como observação que se for uma cirurgia exclusivamente de patela, não que só patela, né, mas exclusivamente patela, e o seu paciente não tiver problemas sobre a deambulação precoce, idealmente você deve fazer o bloqueio do nervo femoral. Por quê? Porque a patela ela é inervada por alguns ramos, né, do vasto medial, que saem antes, né? Então, se você faz só o canal dos adutores, você vai ter uma falha parcial, né? Então, principalmente se for uma cirurgia exclusiva de patela. Então, só para deixar claro, se você vai fazer uma anestesia só de patela e o paciente não tem obrigatoriedade hoje, o bloqueio ideal para a patela Oi, Cris. Acho que a Cris... A gente perdeu o som da Cris. Uhum. Mas é importante isso. Aí, voltou. Cris, você está cortando, Cris. O problema é que se estiver cortando para ela, nem ela escuta a gente, né? Aham. Isso daí que a Cris falou é super importante, né, Takeda? E vendo ali a questão da anatomia, né, bem descendo ali, ó, quando o femoral desce, né, ele solta bem ramos ali, né, bem proximais, né, para vasto medial e vasto intermédio, né? E com grande contribuição para joelho, né? Voltei, gente, desculpa. Gente, não desculpa, não. Eu entrei numa área que não tinha sinal. Deixa eu te falar outra coisa também. Eu em relação ao IPEC, é um bloqueio bacana para essa questão aí da cápsula posterior, tudo, mas gostaria de colocar que ano passado saíram alguns trabalhos e onde eles mediram aí alguns scores de dor no pós-operatório aí
imediato, comparando o canal dos adutores versus o canal dos adutores e IPEC, e não foi significante a diferença, tá? Então, eu estou colocando isso, que é lógico, é bom fazer, é bacana, tudo, mas que ele é um bloqueio infiltrativo, né? E a proposta dele, ela considera um bloqueio mais simples. Então, se aqueles joelhos muito grandes, lipedema, artrose, muito demasiados, não conseguiu fazer, também não é o fim do mundo, né? Que o canal dos atores é um ótimo para pegar aí, principalmente região anterior. Gente, era isso que eu gostaria de falar. Tem uma pergunta aqui, porque eu estou no Cris. lugar que talvez eu caia. Pode falar. Tem uma pergunta aqui da Daniele sobre sulfato de magnésio e dexametasona como adjuvante, se tem alguma evidência. Eu não li nada a respeito, tá? O uso de adjuvantes aí, na verdade, a gente está falando de perineural, né? Para safeno, eu não li nada a respeito, tá bom? E eu acredito que não tem evidência, tá bom? Ainda sedimentando o uso de sulfato de magnésio e decadron como adjuvante no canal dos adutores, tá bom? Oi, Takeda, gente. pode falar alguma coisa, ou Takeda? Eu voltei. Então, sobre a questão, tem que sempre lembrar, gente, que os usos desses adjuvantes perineurais são todos, com exceção da adrenalina, são todos off-label. Off-label. Peraí. Oi, pessoal. Eu ia falar, mas é que a Rosana chegou aqui, aí começou a falar no áudio, eu tive que desligar para não atrapalhar. É exatamente o que eu ia comentar, né? Quando a gente fala em evidência para esses adjuvantes e para tudo isso, a gente tem que lembrar o que é considerado evidência. A gente ter 1, 2, 3, 20, 10, 20 trabalhos publicados falando sobre isso é uma coisa, mas quando a gente fala que essas medicações ainda são consideradas off-label, é uma outra consideração a ser pensada, né? E uma coisa é você ter 2, 3 trabalhos falando de uma coisa e você ter 20 trabalhos falando. Então, é muito relativo a gente considerar evidência. Quando a gente fala de dexametasona, a gente sabe, cada vez mais tem se mostrado que realmente parece que a dexametasona prolonga os efeitos de analgesia, mas também prolonga os efeitos de bloqueio motor. E a mesma ocorre para os alfa-2 agonistas. Porém, nada disso parece ser promissor a ponto de poder usar indefinitivamente, porque o que a gente tem que pensar em tudo isso, que era o gancho que eu ia puxar. Cada vez mais a gente olha esses trabalhos de bloqueios para todas as vias, seja para parede abdominal, para parede torácica, então seja interfacial, seja bloqueio de nervo. A gente vê que todos esses bloqueios melhoram a qualidade de analgesia nas primeiras 12, olha, dificilmente chega a 24 horas, mas geralmente as primeiras 8, 12 horas, ótimo. Depois, dali para frente, você vai vendo que eles vão se igualando, o score de dor e o consumo de opioide para com ou sem bloqueio. Então, a gente ainda não chegou numa situação maravilhosa, mágica, que a gente conseguisse prolongar isso para, sei lá, 48, 72 horas, que a gente sabe que é realmente o período de mais inflamação, o período que essa dor perdura, né, que seria o ideal. A própria Daniele, que fez a pergunta do adjuvante, ela está falando agora do lipossomal. Aqui no Brasil ainda não foi liberado o lipossomal. Existem alguns trabalhos, como ele tinha sido liberado inicialmente pelo FDA para infiltrativo, alguns trabalhos se usou o lipossomal em bloqueio de nervo, mas os resultados não foram bons, tá? Então, realmente, ele é para bloqueio infiltrativo. E peraí que a Ariane tem uma pergunta também. Eu li um trabalho sobre a BUP lipossomal que não teve diferença estatística, tá? Uhum. Comparando aí o bloqueio canal dos adutores, mais a PEC com a BUP lipossomal, não teve diferença. E a lipossomal, ela tem um perigo, né? Quando você faz a injeção da lipossomal, ela vai começar o efeito de ação mais para frente. Só que você não pode, no mesmo sítio, misturar essa lipossomal com uma BUP normal, uma xilo normal, porque ele pode quebrar esses lipossomas, liberar tudo de uma vez, correndo risco até de ter intoxicação, né? Uhum. A pergunta é, a IPEC pode ser feito proximal
barra supracondilar ou distal barra intercondilar? Quais os critérios para escolher um e outro? Ótima pergunta, Ariane. Existem duas vias principais para se fazer o IPEC, e isso Deixa varia a Lívia muito. responder. Poxa, o Léo só entra nessa hora, né, Takeda? Tá vendo, Tô né, querendo Lívia? falar, mas os dois não tem jeito. Então, eu estou só ouvindo. Eu vi uma diferença, tá? Aquela via medial, tá bom? Seria uma via de escolha, até para a gente consegue um grau de analgesia melhor, tá? Com aquela via medial, tá? Pertinho ali do côndilo, tá? Que eu li um trabalho mostrando essa diferença, dando preferência para aquela via, para a via medial aqui do joelho, tá bom? Do que aquela via posterior, tá bom? Léo, quer fazer algum comentário a respeito disso? Não, pode falar, pode falar. Não, eu acho que existem dois tipos de resultados, né? E alguns trabalhos mostraram dispersões diferentes para a via medial, né? Para a via mais posterior. Eu acho que além de você ter esses resultados diferentes, e não é resultado que necessariamente um seja melhor do que o outro, pelo que eu entendi. Tem muito a ver com a aplicabilidade, o tipo de cirurgia e a área de analgesia que você promove. Basicamente, eu faço um mix das duas. Quando eu faço o IPEC, eu faço a minha abordagem pela via medial, né? Eu desço o meu probe até aparecer os côndilos, né? Minha entrada de agulha é a mais medial, não é aquela tão posterior, mas eu desço até aparecer bem os côndilos, entro com a minha agulha até o côndilo lateral, né? Eu entro pela via medial, mas o meu côndilo, minha agulha, ela chega quase até o côndilo lateral, e aí eu vou injetando e puxando a minha agulha até terminar a minha injeção no côndilo medial. Então, eu faço uma salsicha de injeção bem grande, bem extensa, para tentar fazer essa correção que seria a falha, porque o que eles dizem que essa via mais medial, você pode ter alguma falha desses ramos laterais, enquanto que essa via mais posterior e mais alta, você pega essas vias laterais mais, porém pode ter uma falha mais medial. Então eu faço essa injeção mais prolongada, tentando corrigir esse problema. Sim, de volume, Takeda, 20 ml? Isso, não passo muito disso, não. Eu geralmente fico nos 20 ml. Uhum. Aqui tem uma outra pergunta da Daniele, para artroplastia total de joelho, se vocês usam catéter nos adutores, no canal dos adutores. Tá? Eu não uso, não costumo usar catéter no canal dos adutores para artroplastia total de joelho. Tá? Então, eu nem faço tanto PTJ assim, e eu acho que a gente tem que pensar muito também na disponibilidade com o cirurgião, né? Porque eu acho que principalmente se o cirurgião não se incomodar, né? É uma questão de como que vai ser o fisioterapia do teu serviço, a atenção com esse paciente no pós-operatório, a questão de poder ter perda de força motora, né? Desse paciente ter queda. Eu acho que tudo isso tem que ser levado em consideração, sim. E hoje em dia... Posso? Claro. Pode. Só depois que você terminar, Léo, dá uma vez para a Estael, porque a Estael está com a mão levantada faz tempo. Tá? Vou resumir algumas coisas. Vou primeiro falar da pergunta da Daniele. Daniele, sim, eu sempre que possível eu deixo o catéter sim para prótese de joelho. Eu acho que faz uma diferença muito grande na analgesia pós-operatória. Né? Alô? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Eu acho que a diferença é muito grande na analgesia pós-operatória. Se você fizer um bloqueio com adjuvante no canal dos adutores, é o que o Takeda falou, você vai conseguir umas 24 horas de analgesia no máximo, e depois esse bloqueio vai passar. Só que a dor da prótese de joelho ela é muito maior do que 24 horas. Então, se você não colocar um catéter, você vai ficar somente com analgesia sistêmica
eu acho que a sua reabilitação e recuperação vai ser muito diferente. Então, eu acho que, na minha opinião, é mandatório um catéter no canal dos adutores para prótese de joelho. Lógico, se seu paciente for ficar 36 horas internado, aí não tem sentido, porque você tem que fazer a transição do catéter para medicação sistêmica. Agora, se seu paciente for... Oi, Léo, tá falhando o áudio. Léo, cortou você. É aquilo que a gente fala, né? A pessoa, quando cai, ela não percebe, porque a gente começa a falar com ela que ela caiu e ela não escuta, né? Não escuta. Vamos ver se ele vai voltar aí. Aqui tem a outra pergunta da Daniele, né? Se o bloqueio a gente realiza antes da cirurgia, né? O bloqueio canal dos adutores pode ser realizado depois, né? Porque não tem tanta alteração ali da anatomia ali do joelho, né? O nosso bloqueio é um pouquinho mais acima, mas o IPEC sim, né? O IPEC, para você realizar depois o bloqueio, pode ser que seja um pouquinho mais difícil, tá? Por conta de alteração ali da anatomia, tá bom? E por conta de edema curativo, né? Às vezes que os cirurgiões fazem ali no joelho, né? Taqueda, se Taqueda quiser comentar. Não, eu acho que é bem por aí. Eu acho que o fazer antes tem a vantagem de você, né, diminuir o consumo de anestésico quando a gente fala em canal, porém o fazer depois você sabe que você vai ter uma duração um pouquinho maior de analgesia. Agora o IPEC não tem como fazer depois, não. O IPEC obrigatoriamente tem que ser antes. Stael, quer fazer algum comentário? Eu sei que você está de mãozinha levantada, a gente não deixa você falar. Bom dia, tudo bem, Taqueda? Obrigada, Lívia, pela aula, foi excelente. Eu tenho uma dúvida, na verdade. Quando vocês falam em bloqueio motor pelo canal dos adutores, tem algum estudo que compara o nível que foi feito? Porque a gente sabe que quanto mais proximal, eu estou ali no trígono femoral e a gente pode ter ainda o nervo vastomedial, né, que poderia dar realmente essa alteração de força no quadríceps femoral. Foi feito algum estudo comparando distal para proximal? Eu não li nada. Pode falar, Taqueda. Não, eu ia falar exatamente isso. Stael, eu desconheço se tem algum trabalho disso. O que eu sei é de conversa com colegas que fazem o bloqueio e de opiniões, de você realmente fazer esse escaneamento quando você tem ali bem a artéria bem embaixo do sartório, bem no centro do sartório, a gente ainda descer um pouco mais o probe e pegar aquele momento em que aquela curvinha, né, aquela indentação que a artéria faz dentro do sartório começa a se desfazer, ou seja, que a artéria quer descolar antes daquela mudança de profundidade, ou seja, antes de acabar o canal dos adutores, tentar fazer ali o seu bloqueio. Não só para tentar pegar o mínimo de fibra motora possível, como para garantir que tenha aquela dispersão para o lado, para a região medial, e pegar o obturador. Mas que tenha um trabalho comparando isso, eu desconheço, Stael. Tem um trabalho que eu coloquei aí na questão do catéter, né, que ele compara as 3 alturas, tá, do bloqueio. Não teve diferença entre bloqueio ou qualidade de analgesia pós-operatória e consumo de opioide também, tanto no catéter instalado um pouco mais proximal quanto no mais distal. Tá? Agora, claro, a gente vai pagar o preço aí de uma analgesia um pouco insuficiente em se tratando do joelho, né? Em se tratando de joelho, uma analgesia um pouquinho insuficiente quanto mais baixo fizer, né? Imagino eu, tá? É aquilo que a Cris falou da relação ali com o vasto medial e vasto intermédio, né? Da gente, se você pegar um pouquinho mais distal ali, né? Talvez você não consiga uma analgesia tão legal para joelho, né? Talvez seria interessante fazer ali no meio do caminho, né? E eu acho que volume dependente também, né, Taqueda? Caramba, pessoal, vocês me deixaram falando sozinho. Gente, voltei. Tá aí a minha coisa, ninguém me avisou. Peraí, não, mas a gente estava te avisando, Léo, você não ouviu? Até que parte vocês ouviram? Fiquei meia hora falando, agora que eu vi que caiu a internet. Vou falar tudo de novo.
Até que parte vocês ouviram? Léo, até esqueci. Pô, vou resumir então. Moral da história, sim, prótese de joelho, catéter, no canal dos adutores. Vocês ouviram a história do catéter peridural que eu contei? Não, né? Não. Pô, não, é o seguinte, aí tava no Einstein terça-feira, eles repadronizaram o kit periférico e falando de estrutura, que o Ale comentou da estrutura. Repadronizaram o Contiplex, mas de um tamanho pequeno. Fui passar na minha paciente, obviamente a agulha não ia chegar. E aí eu peguei uma agulha de peridural. Tem os dois, Léo. A mulher da farmácia me falou que só tinha um. Falou, só tem esse aqui. E era um pequenininho. Ela me deu um miguezinho lá. Padronizou o maior para os outros bloqueios, né? Mas mas como ela me falou que não, né? Eu peguei, daí eu tava com o kit aberto e peguei uma agulha de peridural, fui com a agulha de peridural e deixei o catéter lá. Mas encontrando o pessoal lá da casa, comentei que tinha sido repadronizado, eles falaram, nem sei, Léo, a gente só passa peridural. Peridural no catéter periférico, entendeu? Então, eu digo assim, mostrando que todo mundo percebe que o peridural funciona tão bem quanto o periférico, então, na ausência do periférico, você pode passar o peridural, né, que o resultado vai ser muito bom. Mas, resumindo, eu acho que sim, eu acho que prótese de joelho é meio mandatório você deixar um catéter se o seu paciente for ficar mais de 36 horas. Com relação ao IPEC, eu acho que é um bloqueio que é muito falado para não tantas evidências na literatura. Então, acho sim, lógico, eu acho que pode ser feito, mas também, se não der para fazer, eu acho que ele não é uma coisa que a gente tem que brigar com a equipe para fazer a qualquer custo, porque realmente os benefícios não são tão grandes, a literatura é até meio conflituosa em relação ao IPEC para prótese de joelho, porque tem um risco, você vai mexer numa área manipulada, o cirurgião às vezes fica desconfortável. Com relação à técnica do IPEC, tem aquilo de mais proximal, mais distal, você fazendo côndilo ou um pouco mais cefálico, a dispersão. Você tem diferença de dispersão entre as técnicas, mas isso porque uma técnica ela pode ser mais anterior, se dispersa mais anterior, chegando até na região dos geniculares. Mas isso foi muito estudo em cadáver. Clinicamente, ninguém conseguiu provar que uma técnica é superior à outra, você fazer mais distal ou mais proximal. Aí eu só percebi que eu tinha caído porque daí eu fiz uma pergunta para a doutora Lívia e não veio a resposta. Só revisa, então, quais são as estruturas que a gente consegue bloquear no canal dos adutores? A gente consegue bloquear os ramos ali do tibial, do fibular comum, o ramo posterior ali do obturador e chegando até os geniculares, né? Sem as custas de bloqueio motor. Não. No canal, que ramos do tibial e do fibular que a gente pega no canal dos adutores? No canal dos adutores ou no IPEC? Não, no canal dos adutores. No canal dos adutores a gente não pega tibial e fibular. Então o que a gente pega no canal dos adutores? A gente pega o safeno, a gente pode pegar o ramo ali do obturador, o ramo posterior do obturador. E só? Só ali o ramo infrapatelar do safeno também, né? E o ramo para vasto medial ou vasto intermédio ali também, ramo do femoral, né? Ramo profundo do femoral. O ramo do vasto intermédio é mais difícil, acho que... Um pouquinho mais proximal, né? Não pega. O ramo para o vasto medial, sim, né? E você pode até pegar o genicular superior medial, né? Pela dispersão. Pela dispersão do obturador. Mas eu acho que a grande discussão da onde fazer o bloqueio tem isso para o mais distal, um pouco mais proximal. Eu acho que o ultrassom ele pode te ajudar. O que eu tento fazer, eu tento ver a saída do vasto medial, que em muitos pacientes você consegue ver mais ou menos aonde o ramo do vasto medial sai. E aí você sabe... Junto com o abdutor longo, né, Léo? A gente consegue ver, tá bonitinho. Então você consegue ter mais ou menos essa ideia de falar, estou muito distal, corro o risco de pegar. Apesar que, pensando em single shot, a hora que você injeta 20, 25 ml lá, aquilo lá sobe e desce, você tem uma chance de pegar ele por dispersão. O problema é o catéter. Se você deixar talvez o catéter muito distal, aí como o seu fluxo às vezes
em bomba, você corre o risco de perder o ramo, mas eu tento fazer isso, eu vejo mais ou menos onde eu acho que está saindo o ramo do vasto medial e coloco o meu catéter bem próximo a isso, né? Só dica de colocar o catéter, né? Eu acho que muita gente está perguntando de catéter. A hora que for colocar o catéter, Lívia, como é que você faz a dispersão do anestésico local no catéter, no canal dos adutores? Onde você injeta normalmente? O que você busca? Geralmente você injeta ali de lateral para medial ali, você vai pegando ali o safeno, né, bem na interseção ali, naquele triângulozinho ali do sartório com o vasto medial, né? Tá? E o obturador está lá do outro lado, né? O ramo posterior do obturador está lá do outro lado, né? Entre o sartório e o adutor. Mas e você vai do outro lado ou não vai? Léo, se eu ver que a dispersão tá legal, eu não vou lá no outro lado, Léo. Tá. Não, ok, eu acho que tem que avaliar a dispersão. Eu procuro sempre tentar ir do outro lado, né? Então, o que eu faço? Eu começo a injetar e depois eu vou meio que secando o sartório e a artéria, até que eu jogo a artéria para baixo. E aí eu vou com a minha agulha e jogo também um pouco para o outro lado. Eu faço meio um usão por cima da artéria. Quanto de volume ali, Léo? Mais de 20? Se eu for fazer single shot, só ele, por exemplo, uma cirurgia do joelho, 20 ml eu faço. Então, se eu for fazer uma amputação de porque a gente está falando muito prótese, mas isso é muito bom para a gente fazer uma amputação também transtibial, né, transmaleolar, que mas aí você não fazer pegaria, o canal, mas você não pegaria o femoral, Léo? Pegar o safeno, né? Não seria melhor o femoral? Você fazer o femoral? Não seria então, melhor você fazer o femoral? Não, para uma amputação, tanto faz, porque lá é safeno, né? Então, você consegue fazer tanto o canal, mas aí, nesse caso, eu vou só no safeno mesmo, eu não fico tentando dispersar em todo o canal, porque eu quero pegar o safeno, mas numa cirurgia do joelho eu tento fazer a dispersão maior. Mas o que eu ia falar do catéter, que é uma dica que para todo mundo, é que se você for deixar um catéter, aí eu acho que faz muita diferença você fazer essa dispersão para os dois lados e ir com a sua agulha para o lado mais medial. Por quê? Porque se você deixar a ponta da sua agulha só lá na intersecção do vasto com o sartório, faz um bolsão lá e passa o catéter lá, a sua pontinha do catéter está muito perto de sair. Se por algum motivo o seu catéter deslizar, puxar um pouco, o catéter entra no vasto medial, no sartório e acabou o seu bloqueio. Então, o que eu faço? Eu seco bem, jogo a artéria bem para baixo, faço o bolsão por cima, vou com a minha agulha lá no adutor, lá nos adutores, e passo o catéter lá. E depois eu vou tracionando até que o meu catéter fica em cima da artéria, não em cima do safeno. Não em cima do safeno, porque eu prefiro ter que usar um volume um pouco maior na minha infusão ou no meu bolos do que correr o risco maior do catéter sair. Né? Eu acho que... Léo, o áudio tá ruim, Léo. Pelo menos essa é uma dica que eu dou, que eu costumo fazer quando eu passo. É porque... Oi, Léo. Oi. Não, é igual de ficar ruim porque é minha hora de parar de falar, que eu já falei demais. Não, Léo. Posso só dar uma última dica para a Lívia? Agora uma coisa chata, mas que nós estamos aqui para você evoluir como docente também, né? Poxa, Léo, o áudio tá ruim, Léo. Alô? Oi, Léo. Mas porque agora é uma crítica para você, então o áudio vai ficar pior. Vai ficar ruim ainda. O áudio. Mas, Olivia, não é. Alô, é uma dica. Estão ouvindo? Estou ouvindo, agora sim. Alô? Agora sim, tá ruim, mas... Não estão ouvindo. Não estou ouvindo. Vocês estão ouvindo? Está muito ruim o áudio. Não estão ouvindo? Não. Depois eu te falo, agora... então, porque não está dando para... Não, agora ouvir. Vai, Léo, agora vai. Pode mandar.
Agora manda, Léo. Não, uma dica assim, depois, ó, então rapidinho, depois rever a sua aula e depois eu te falo então. Então Calma aí, Léo, tem uma pergunta para você. Espera, não cai não. peraí, voltou, tá ouvindo? Não sai não, tem uma pergunta para você. Lívia, rapidinho, tá ouvindo? Tô ouvindo, agora sim. Não, uma dica, verdade, não, porque vocês vão virar docentes, a gente quer que vocês evoluem isso. Então, uma sugestão, depois tá bom você falou na aula, tá? Tá ouvindo? Tá bom. Tá bom? Tá bom, Léo. Daí para vocês. Mas usa é o só catéter. para você prestar atenção nisso. É importante isso. Você vai melhorando. Mas é uma coisa chata. Tem que falar alguma coisa chata, né? Senão não sou eu. Não, obrigada, Léo, pelo toque. Oi, Léo, agora voltou, mas ainda está ruim o áudio. Mas eu ouvi a questão do tá bom. Lívia, você está me ouvindo? Tô. Tudo bem? Gente, eu não ouvi o que era coisa chata que ele queria falar para você. Não, é porque eu falei muito tá bom. Tá bom? Ah! Tá bom, tá bom. Tá bom. Eu ia falar isso com você pessoalmente, mas o Léo falou óbvio, mas tudo bem. Tudo bem. Eu não consegui, eu queria dar 2 dicas também antes de terminar, que a gente tem que fechar, que já está com 1 hora. A primeira é que eu, quando fazia prótese, agora eu estou com menos, né? Quase não estou fazendo mais prótese de joelho, mas eu acho que ele tem razão, que vale a pena passar o catéter. Eu gosto também, igual ele falou, de dissecar por cima da artéria, porque você cria um espaço ali para passar o catéter, e o catéter, ele parece que ele flui melhor. Colocar o catéter de forma longitudinal, paralelo à artéria, é bem bacana, porque se você colocar ele transversal, com probe transversal à perna, igual você mostrou na aula, e você entrar com o catéter transversal, ele acaba embolando, e às vezes você perde ele. Então é melhor, ou você faz como se fosse uma punção de central, mas não furando a artéria, né? Ou você vira o probe longitudinal, é uma forma também, tá bom? Eu acho que é uma dica para quem está começando. E eu complemento, pessoalmente, a parte do quadrante superolateral com o genicular superolateral, porque eu percebo que alguns pacientes sentem um pouquinho aí de dor nessa região superolateral do quadrante do joelho, que não é contemplado pelo Safena. E, para finalizar, porque eu Uma vi que pergunta você... aqui da Daniela. Pode perguntar. Se tuneliza catéter, Cris? Eu tunelizo. Eu tunelizo. Principalmente porque, geralmente, eu não é sempre que eu estou no hospital rico, né? Hoje aqui, eu não vou falar onde eu estou, mas eu estou no hospital rico. Mas tem dia que eu estou no hospital, na escola, e eu tunelizo, sim. Entendeu? Mas a questão... Não, mas eu gosto de tunelizar. Lembrar que no canal, mas ele fica bem. No canal dos adutores é bom tunelizar, porque às vezes o paciente é colocado no CPM pós-operatório. Verdade. E aquela movimentação do CPM, se você não tunelizar ou se você não fixar de uma maneira muito segura, o paciente vai perder logo esse catéter, em menos de 24 horas. Então, o ideal é tunelizar, nem o Dermabond sustenta por mais de 48 horas. Então, tem a físio, né? A físio, tem que tunelizar. E eles ficam no CPM, né? Eles colocam no CPM e vão aumentando o grau, né? Então, o ideal é tunelizar ou colocar fixar de uma maneira forte. E Sim. nem sempre o Dermabond é a melhor opção. Stael, é que a Lívia fez uma pergunta pro Léo e eu acho que ficou uma dúvida aí no ar. Talvez, como o áudio estava muito ruim, ele falou para o canal dos adutores para amputação. Não é amputação transfemoral, é amputação transtibial. Ou seja, na amputação, lá embaixo, na amputação transtibial, se você fizer o canal dos adutores com o ciático na região popítea, fica maravilhoso, entendeu? Fica de forma anestésica.
tá? E aí, se for uma amputação transfemoral, aí, de fato, Sim, o canal dos adutores é o femoral. É que talvez tenha ficado uma dúvida aí, estava muito ruim o áudio dele. O Léo tá Agora eu falando tô de volta. que Não, eu não tunelizo para prótese, eu dou ponto. Eu dou ponto, faço bailarina, fixo. Mas eu acho que... Léo, mas aí uma dica, eu tunelizo. Mas se for tunelizar para prótese, uma dica que eu dou é o seguinte, não precisa tunelizar igual a gente tuneliza na dor crônica, que sai a agulha lá pertinho do catéter, na minha opinião. Eu acho que você pode sair a agulha mais longe, porque o objetivo de tunelizar para uma prótese não é a infecção, né? Quando a gente tuneliza saindo a pontinha lá perto da entrada, você está pensando que vai deixar 30, 40, 50 dias o catéter, então, para você correr o risco de infecção. Agora, um catéter que você vai deixar 2, 3 dias, eu acho que não precisa fazer aquela tunelização perfeita. Você pode só sair um pouco perto da onde entrou, né, o catéter, mesmo que fique um pouquinho para fora da pele, porque esse objetivo é mais evitar o deslocamento do que a infecção, né? Então, se eu fosse tunelizar, eu não tunelizaria tão pertinho, mas eu acabo não tunelizando, eu faço ponto bailarina mesmo. Ô, Léo, eu também não tunelizo tão perto, não, eu deixo mais longe também. Que eu não tinha pensado nessa possibilidade de colocar tão perto, não, eu coloco mais longe também a agulha. Uma outra coisa que eu queria colocar também, que você falou do volume, dos 20 ml, é uma coisa super conflitante, tem gente que faz mais, tem gente que faz menos. Então, assim, às vezes, se você vai passar catéter, é melhor você fazer um volume maior e diluir o anestésico local. Por quê? Porque se você não dilui, você pode ter perda de força de quadríceps. Eu sei que foi falado na aula, mas essas dicas práticas é bem bacana colocar aqui no final. Até para você estar abrindo o caminho ali para o catéter também, né? Exato. Então, aí, quando você está com catéter, é melhor você fazer diluir esse anestésico, fazer pelo menos os 20 ml. O problema que dá ruim, o que acontece? As pessoas deixam o anestésico local muito concentrado e faz 20 ml. E aí o anestésico local sobe. E aí o paciente perde força de quadríceps. E aí tem cirurgião que fica traumatizado com isso. Você pega cirurgião que ele fala, mas vai ter força, o paciente não vai ficar de pé, entendeu? Mas é por causa disso, que a pessoa não diluiu o anestésico. Uhum. Tá bom, Lívia, brilhou muito, a gente falou muito. Falamos. Falamos. Tá bom, Léo? Tá bom, Léo? A Daniele está perguntando aqui também, Cris, o Léo, aí sobre a bomba ou o PCA. Oi, chama o Léo, cadê o Léo? Eu não uso... cadê a Estael? Alô? Oi, a gente usa muito PCA. Eu pego muito pós-operatório de prótese de quadril, de joelho, que o paciente, acho que os anestesistas acabam não fazendo nenhum tipo de bloqueio, passam às vezes só máscara laríngea, não fazem nem bloqueio do neuroeixo, e a gente acaba propondo um bloqueio para o paciente, né? Porque é difícil também a reabilitação. Então, a gente deixa, geralmente, a PCA, as primeiras 24 a 48 horas, pode deixar nossa solução é de ropivacaína 0,2, tá? A gente deixa um volume pequeno, contínuo, nas primeiras 24, 48 horas, com bolos maiores. Então, deixa de 3 a 4 de volume contínuo ml hora e o bolos de 5, tá? Tem paciente muito grande que a gente faz até bolos de 6, 7 ml. Mas a gente deixa bastante. Vocês associam o IPEC? Muitas vezes, Lívia, eu pego o paciente no pós-operatório. Uhum. E aí, por causa do enfaixamento, né, a gente acaba não fazendo o IPEC. Daí a gente acaba fazendo, no primeiro momento, o canal dos adutores, associa o genicular, se for possível, depende de como que está ali o curativo, e às vezes, por isso, a gente tem que fazer um pouco mais proximal o bloqueio, por conta do curativo, né, cirúrgico, e aí pega o vasto medial, então a gente daí deixa um pouco menos de volume na PCA, daí a gente tem que ver aonde está, né, que nível que eu estou ali do canal dos adutores, e aí a gente começa a analgesia via oral também, gabapentinose, enfim, é que eu estou num cenário um pouquinho diferente, eu faço mais dor do que anestesia hoje. Então a gente usa muito e é muito variável. Quando a gente faz o canal dos adutores, o bloqueio, a gente sabe onde está e a gente tem segurança até de deixar doses mais altas de bolos durante a fisioterapia. Né? Lembrar que a reabilitação, eles se movimentam muito na reabilitação porque eles são colocados na CPM, né?
Então, também ter esse cuidado. Não busco ali, não infecção do catéter, mas a soltura do catéter, né? Perder o catéter. Mas a gente usa a PCA tanto contínua nas primeiras até 48 horas, porque geralmente eles vão embora no terceiro dia. É isso e aí, contínua... Sobre alta, quanto tempo, em média, mais ou menos, esses pacientes ficam internados, né? Para a gente estar fazendo... 3 dias, geralmente. No hospital que eu trabalho, são 3 dias. E, geralmente, eles nos chamam no pós-operatório imediato, porque eles saem com dor da RPA e já acionado o grupo de dor do hospital. Então, a gente leva para o centro de catéter no pós-operatório. A gente passa no pós-operatório. Tá? Não, quando não passou no Inter, quer dizer, não é que isso é a rotina do hospital. Isso. Não, Mas eu acho, só respondendo para a Daniela, assim, acho que você tem que pensar em todos os mundos que você está. Se você tiver os 2 tipos de bomba, eu concordo com essa. A gente prefere usar o PCA mesmo, porque até inclusive você fazer a transição, né? Você deixa uma infusão contínua mais bolos, depois você passa para bolos, né? Ver como o paciente fica, para depois você fazer a transição catéter oral, né? Senão você não consegue fazer muito essa transição. Agora, é mandatório bomba? Eu acho que talvez isso que seja interessante da pergunta. Se você estiver num lugar que não tem bomba, você não deve passar um catéter? Não, pelo contrário. Porque se você conseguir fazer bolos intermitentes, o seu efeito vai ser tão bom quanto de uma bomba. Porque você consegue fazer bolos, você começa pode deixar de 8 em 8 horas, 12 em 12 horas, e você vai aumentando, diminuindo o seu intervalo. Então, eu acho que a bomba não é mandatória, só porque às vezes alguém trabalha no hospital que não tem bomba, você passa um catéter e você faz bolos intermitentes no canal dos adutores. Não é mandatório, mas a equipe de enfermagem tem que ser treinado. Tem que ser treinado. Mas às vezes o anestesista pode fazer, né? O anestesista, sim. Mas se deixar prescrito, tem que ter um treinamento da equipe de enfermagem, né, Léo? Não, aí lógico, no hospital mesmo dúvida. A gente passa, né, Léo? Os meninos acabam passando aí no hospital. A equipe de enfermagem é orientada, a gente só prepara a solução. É possível também. Exato. Mas isso eu acho que porque senão as pessoas ficam inibidas, mas eu não tenho bomba, então eu não vou passar, né? Então, não ter bomba não impede de passar. Alô? Oi, Cris. Oi, já que ela perguntou o negócio da bomba, que as pessoas ficam inibidas, assim, sem dúvida alguma, passar o catéter para a prótese é muito bacana, né? Você tem o paciente na mão, um conforto muito maior. Mas eu vou colocar agora uma outra situação, que você esteja num lugar que eles queiram dar alta muito rápido, que você não tenha a possibilidade de passar o catéter, que a enfermagem não seja treinada, e foi colocado antes aí dos adjuvantes, como é que eu não consegui responder naquela hora? Lembrar que todos são off-labels, tem vários trabalhos aí de todos, e alguém perguntou sobre o sulfato de magnésio e a dexametasona. Então, eu não uso sulfato de magnésio, né? A maioria das pessoas, a grande maioria não usa, porque o que foi mostrado na última revisão que saiu em novembro de 2021 é que a questão do sulfato de magnésio, ele diminui um pouco a latência, mas o tanto que ele aumenta de tempo aí é pequeno, então talvez não valha a pena. Já a dexametasona, ela tem vários trabalhos, sim, mostrando que prolonga o tempo de analgesia, sim, quando comparado perineural com o EV. Lembrando que é um uso off-label. Então, tem aí estudos aí, tem uma revisão aí que saiu mostrando de todos, e comparando que os dois que performam melhor é a dexametasona e a dexmetomidina. Lembrando que a dexmetomidina é um alfa-agonista e pode ter efeito, sim, de hipotensão, de bradicardia, porém mais discreto, sedação, bem mais discreto que a clonidina, né? Mas, então, se for olhar valores, a dexametasona aí é uma medicação muito mais barata, e aí tem aí uma analgesia, aí os trabalhos falam que chega aí próximo aí a 20 horas, 18 horas, enfim. Então, se aí eu acho que, assim, sabendo que é off-label, e se você individualizar caso a caso e pensar em outras possibilidades, você pode lançar mão disso, lembrando que é off-label, mas que tem essa situação, né? E lembrar que, assim, você vai ter aí aumentar algumas horas, mas que você depois vai ter que converter isso para uma analgesia oral, né, venosa oral, e tem a questão da
da fisioativa, né? Tá bom? Gente, era isso que eu queria colocar. Estou preocupada do horário. Lívia, parabéns, viu? Obrigada, Cris. Tá bom? Um beijo para você. Beijo, obrigada, Cris. Takeda, gente. Parabéns, ótima aula. Valeu, valeu, Léo. Obrigado. Beijo. Valeu. Tá bom? Tá bom. Takeda, podemos encerrar? Lívia, encerra, tá bom? Foi maravilhoso. Tá bom. Tchau, tchau. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Tchau, tchau.